Ora então, boa noite, pessoas maravilhosas. Perdão, estava já aqui em direto no Insta antes de chegar aqui ao Facebook. Bom, então, ultimamente, ou na maioria das vezes, temos falado muito sobre as crises nos relacionamentos, a forma como é que nós conseguimos contornar a situação quando um casal se sente com dificuldades, a forma como os filhos encaram essa situação, mas nunca abordámos, na verdade, o fim dos relacionamentos, que também faz parte da vida real. Ou seja, não vamos aqui mascarar que temos sempre que levar isto a bom porto, seja a que custo for, porque não é isso que acontece, não é? A vida real também tem, às vezes, algumas decepções e faz parte da vida das pessoas. Realmente, alguns relacionamentos não conseguiram, por mais esforço que ambas as pessoas possam fazer, não conseguir chegar a bom porto, ao êxito, ao projeto em comum a que ambos se predestinaram, os dois, não é? Então, dizer-vos aqui que tipo de sinais, que indicadores é que vocês poderão eventualmente concluir, sendo que já não nutrem nenhum sentimento de amor pela outra pessoa, que outro tipo de sinais é que vos possa fazer sentido para vocês dizerem: uau, se calhar então a relação ou o relacionamento ou o casamento chegou mesmo ao fim. Então há cinco sinais que vocês podem, na verdade, tirar essa conclusão, pese embora depois também possam, e já falarei disso mais tarde, procurar ajuda na perspectiva de tentar compreender se realmente é esse o caminho. Mas pronto. Se houver pouca sintonia, isto é um dos primeiros sinais, pouca sintonia. E então como é que se decifra ou se entende esta pouca sintonia? Quando ambos vão em caminhos opostos, quando ambos querem coisas diferentes. A falta de planos em comum. Portanto, se não há união no casal, não há união, não há planos em comum que possam ser partilhados e trilhados em conjunto. Depois, a falta do diálogo. Não há vontade de, ao menos, tentar entrar em diálogo e escutar, essencialmente escutar o outro, sentar e predestinar o tempo que tem para poder escutar a outra pessoa. A visão negativa do parceiro, ou seja, o que está em foco são sempre os pontos negativos do parceiro ou da parceira. Já não conseguimos fazer realçar os pontos positivos, o que é que aquela pessoa tem de bom. Parece que veio uma esponja e apagou tudo. E depois, por fim, a falta de admiração e reconhecimento. Deixa de haver reciprocidade no casal. Já não se acha grande piada nem grande graça às coisas boas que, obviamente, cada indivíduo, cada sujeito, seja ele homem ou mulher, tem na verdade. Portanto, isto são 5 indicadores que vocês podem ter em mente e que vos possa levar a pensar, a considerar se realmente a vossa relação, o vosso relacionamento, o vosso casamento, o vosso namoro chegou ao fim ou não. E então dizer também aquilo que também já iniciei neste direto do Dicas à Terça. Não vale a pena as pessoas camuflarem, porque o fim dos relacionamentos acontece e faz parte da vida. E então, muitas das vezes, o mal ou menos. Do mal ou menos será será aceitar que realmente o relacionamento chegou ao fim. Porque quando se parte ou quando existe uma agressão física constante, uma agressão física psicológica, e eu quando digo constante quer dizer, basta haver, não precisa ser repetidamente, quando existe agressões, então aí se calhar faz sentido as pessoas ponderarem e nem sequer chegarem a esse ponto e equacionarem, na verdade, poderem sair desse relacionamento. E quando existem filhos? Quando existem filhos a coisa piora um bocadinho, não é? Porque o casal, além de sofrer já o final de uma relação, acaba também por sentir a dor que eventualmente, ou imaginarão, que os filhos poderão estar a sentir.
E os filhos também, além de sentirem a sua própria dor, também não gostam de olhar os pais e vê-los infelizes, quer seja o pai, quer seja a mãe. Eles não gostam de ver. Para a criança é monstruoso sentir que o pai ou a mãe constantemente estão infelizes. Então, quando os casais querem adotar aquela postura de que existe entre eles uma delicadeza extraordinária, que até nem chega a ser íntima, ou melhor, pouco íntima, isso é como se estivesse quase a arrebentar a bolha. E, de facto, as crianças nisso, crianças e adolescentes, são muito perspicazes e sentem que realmente, quando há ali uma delicadeza extraordinária e muito pouco íntima, já sentem os pais bastante afastados. Ou seja, é como se eles estivessem juntos por fora, mas divorciados por dentro. Muitas das vezes, os filhos, em idades assim, mais crescidas, mais adolescentes, acabam às vezes por tomar algum partido, querer às vezes até ser mediadores, querer ali ser, como se chama, advogados do diabo, umas vezes poderem defender um lado, outras vezes poderem defender o outro, mas os pais nunca devem permitir isso, ok? Os pais nunca devem permitir que os filhos, sejam eles de que idades forem, possam interferir na decisão ou no assunto que lhes pertence a eles, pais, a resolver. E vocês perguntam-me assim, então, e vale a pena sacrificar uma relação em prol dos filhos? Não. Não. Não vale a pena porque aquilo que eu já referi há pouco, para um filho não é benéfico e é muito monstruoso, se assim se poderá designar, sentir que um pai ou uma mãe se sente infeliz o dia inteiro porque está no sítio errado, com a pessoa errada e já não é ali que quer estar ou porque já não lhe faz sentido estar ali. Portanto, não vale a pena estar a sacrificar-se a ele ou a ela, ou até a própria da relação, em prol dos filhos. Já bem basta quando eles, coitadinhos, são chamados a tribunal para lhe fazerem a pergunta que eles menos querem ouvir, que é com quem, afinal, é que eles escolhem ficar. Os filhos não estão preparados para essa pergunta, nenhum filho está preparado para essa pergunta e nenhum filho quer responder a essa pergunta. Perdão. Porque, por melhor que um filho ou uma filha se sinta melhor com um pai ou com uma mãe, porque tem melhores condições ou porque já está mais habituado, um filho é sempre 50% da mãe e 50% do pai. E é sempre muito doloroso ter que fazer essa opção, porque de alguma forma para o filho é como se ele tivesse a negar o pai ou a mãe quando escolhe um deles em tribunal, ou mesmo que o fim da relação, ou o fim do casamento, ou seja aquilo que for, seja de uma forma amigável, mas que os pais lhe incutem essa responsabilidade de ser a criança a escolher com quem quer ficar. Elas não estão preparadas para ter este tipo de responsabilidade e elas sentem-se divididas e obviamente que elas não querem de modo algum magoar nem o pai nem a mãe. Para elas não é fácil terem que fazer esta opção. É preferível os adultos que estão a tratar o seu assunto do final da sua relação, eles próprios conversarem e dizerem, e concluírem e concordarem que a criança ou as crianças ficam melhor com A, B, ou A ou com B, ou com A ou com B, e de alguma forma, quando forem a ter a conversa com a criança dizendo que afinal não faz sentido mais os pais estarem a viver aquele relacionamento e um deles sairá, serem eles a comunicar que concordaram ambos em que eles ou elas, os filhos, ficariam melhor em casa com a mãe ou com o pai. Pronto. E daí, de alguma forma, já as crianças ficam sem o ónus da responsabilidade de terem que escolher entre o pai e uma mãe, porque ninguém quer fazer essa escolha e com todo o pleno direito. Isto é como uma criança sente isto como se ela fosse morrer devagarinho por dentro. É como se lhe arrancassem um pedaço. Elas nunca querem
E de facto é muito violento. Elas nunca querem ter que ser elas a escolher, preferem às vezes até, tal como eu vos disse, serem os pais a dizerem: olha, concordamos ambos que tu ou vocês ficariam melhor com a mãe ou com o pai do que serem eles a dizer isso, a ter que escolher. Quando os pais ainda estão em casa e de alguma forma ainda têm que decidir algo sobre a vida dos filhos, pese embora esteja iminente já a sua divisão, quando há aquela delicadeza extraordinária que eu há pouco falava e têm que decidir algo em relação aos filhos, às vezes acontece empurrarem o assunto. Eu não sei, vai perguntar à tua mãe, ou eu não sei, vai perguntar ao teu pai. Bom, e anda ali a criança num ping-pong a saber, afinal, com quem é que ela deve de pedir autorização para fazer qualquer coisa da escola. Imaginem vocês, sei lá, uma visita de estudo e é preciso levar a autorização no dia a seguir. E então perguntam à mãe, perguntam ao pai e eles empurram ali uma bolinha de ping-pong. A criança vai se sentir abandonada, porque a noção que ela tem é que os próprios pais estão a declinar uma responsabilidade de um assunto que lhe diz respeito. Então ela vai sentir-se como se os pais não valorizassem os seus assuntos e que elas nem sequer merecem a pena que o pai ou a mãe possam decidir algo sobre elas. Então ela sente sozinha e acha que os pais com esse tipo de atitude, enquanto andam a passar a bolinha de ping-pong e numa picardia entre os dois, a criança sente-se nitidamente abandonada. E quando a relação está desgastada e os adultos dizem assim: bom, eu já tenho X não sei quantos anos, eu já tenho uma vida formada, nós já temos aqui uma casa construída, já estamos aqui juntos há tanto tempo, se calhar nem vale a pena, se calhar já é tarde. Não, nunca é tarde, nunca é tarde para podermos devolver a nós mesmos o respeito que nós devemos, ok? Portanto, este é um facto, continuo a dizer que eu sou em prol de que as coisas partilhadas têm outro sentido, têm outro valor, são muito mais saborosas, são menos difíceis, são mais tranquilas, são mais serenas quando ambos as pessoas estão unidas, mas o fim dos relacionamentos acontecem, não é? Faz parte da nossa vida, portanto temos de estar preparados e não podemos só aqui pôr floreados e falar de coisas maravilhosas quando também estas coisas menos boas volta e meia acontecem, não é? Portanto, nunca é tarde para tomar uma decisão destas, essencialmente quando temos que nos respeitar a nós mesmos e a respeitar a nossa vontade. E então vocês dizem assim: mas eu conheço um casal que tinha decidido separar-se, mas eventualmente foi pedir ajuda e será que vale a pena? É assim, geralmente um casal, quando decide separar-se, um deles deu modo de arranque. Só um bocadinho, vou aqui só ler um comentário da Daniela. Daniela: doutora, mas digo-lhe que sou mãe separada e tenho gêmeas com 2 anos. E como se explica um afastamento de um pai? Bom, aí não há como tapar o sol que peneira, não é? Aí eu não sei que idade é que as meninas têm, isso também tem a forma como lhes comunicar, tem várias formas de lhes dizer mediante a maturidade emocional que as meninas tiverem. Mas se um pai deliberadamente tem esta forma de atuar, que é distanciar-se das filhas, 2 anos. Bom, 2 anos ainda são pequeninas, não é? Mas é ir conversando com elas e dizer que o pai não está presente, e a pouco e pouco, conforme elas forem crescendo, vai-lhes explicando, porque assim, estar a iludi-las que um dia o pai não está, mas um dia o pai vai voltar, não de todo. Porque elas vão crescer, elas vão ficar com isso no seu inconsciente e elas um dia vão lhe cobrar, Daniela, porque a mãe um dia disse que o pai havia de voltar e o pai não voltou.
ok? Não precisa, com 2 anos, estar-lhe a fazer uma grande descrição, o motivo pelo qual o pai está ausente. Sim, o pai está ausente, o pai não existe, neste momento não existe em casa, mas agora também há aqui muitas nuances que são necessárias saber. Mas o pai procura, o pai tenta falar com elas pelo telefone, o pai tenta saber pelo menos se elas estão bem, porque assim, uma coisa é nós, enquanto mulheres, estamos feridas e magoadas com o pai das nossas filhas fez connosco, no seu caso, Daniela, certo? E isso é uma situação que a Daniela tem que resolver com o seu ex-marido ou com o seu ex-parceiro. O facto dessa mágoa estar aí, as suas filhas não têm que a receber. Porque um dia, se elas vierem a conhecer o pai, doutora, acontece que passado um ano ele lembrou-se que tinha filhas, não tem chamadas com elas. Bom, se as meninas perguntarem pelo pai, dizer que o pai está ausente e mediante a maturidade emocional perdão, que elas forem adquirindo, a Daniela depois vai-lhe explicando que o pai está ausente por opção, mas que, e neste dia em que fez 50 anos, e neste dia que fez 50 anos, quem fez 50 anos, Daniela? A Daniela ou o pai das suas filhas? E neste dia que fez 50 anos, não estou a perceber o seu comentário, Daniela. Pode explicar mais um pouco, por favor? Mas pronto, dizer-lhe às meninas, pronto, o pai não está, não creio que elas com 2 anos todos os dias lhe perguntem onde está o pai, porque não faz parte da maturidade emocional delas, mas é natural que ao longo do tempo elas venham a perguntar por ele, e depois então a Daniela explicar-lhe que por opção do pai, o pai não está, ausentou-se. Mas é assim, como há pouco lhe ia dizer, nunca transfira para as suas filhas a mágoa que sente do seu assunto com o seu ex-marido ou com o seu ex-parceiro, porque nunca se esqueça de que ele é pai das suas filhas. E um dia ele pode concluir que não procedeu da melhor forma, querer aparecer, e tem toda a legitimidade para o fazer, querer aparecer às suas filhas, e as suas filhas têm toda a legitimidade para o perdoarem e para o aceitarem. E no dia em que as suas filhas também aceitem o pai de volta à sua vida, à vida delas, não como seu parceiro, no dia em que as suas filhas aceitarem o seu pai, óbvio que elas irão recordar o que é que a Daniela disse acerca dele. Ok? Portanto, um assunto é o que é que vos fez separar, um assunto é a mágoa que a Daniela tem com o seu ex-parceiro, um assunto é eventualmente toda a raiva que eventualmente possa estar aí contida, mas não transparecer isto para as meninas, porque um dia o pai pode aparecer e nunca esquecer que o pai é delas e elas podem não aceitar, e oxalá que sim, e obviamente que elas não iriam depois gostar de recordar que a Daniela poderia dizer raios e coriscos de o pai por muita razão que a Daniela tivesse em relação a si, não em relação às meninas, está bem? Porque ele até pode ter desaparecido e a Daniela pode o julgar, na verdade, mas ele um dia até pode justificar às filhas que desapareceu, mas sabia perfeitamente que elas estariam bem com a mãe. E pronto, e é uma justificação para as filhas, que as filhas podem aceitar, e pronto, e aceitando, ele é o pai delas, e óbvio que vai prevalecer também a opinião que elas fazem e a ideia que elas fazem do pai, até porque isto é como se fosse um cruzamento, não é? As meninas idealizam muito os pais, os meninos idealizam muito as mães. Portanto, é natural que se um dia o pai das suas filhas lhes surja e que se lhes surgir ainda em tenra idade, elas consigam ainda idealizar o pai como o príncipe delas, e oxalá que ainda venham a ter uma relação sã e que lhe seja permitido a ele também a ter uma relação sã com as filhas, não é? Mas isto acontece às vezes, os casais não sabem
não conseguem, por desconhecimento mesmo, não conseguem gerir o fim do relacionamento e acabam por ter, às vezes, até atitudes mais drásticas, talvez até como esta, não sei se é o caso da Daniela, mas que a esposa aqui, muito obrigada por ter exposto aqui o seu assunto, porque não será um assunto que é só seu, milhares de pessoas, obviamente, também poderão estar na sua condição, que me já aconteceu também em consultório. Portanto, agradeço-lhe desde já a sua partilha e o à vontade em fazê-lo, porque ao ajudar-se a si está a ajudar a outras pessoas que neste momento estão a identificar com a sua dor e estão a identificar-se com a sua situação. Mas dizia eu que às vezes os casais não conseguem controlar entre eles estas rixas, este querer magoar, este querer pôr o dedo na ferida, acabam por ter atitudes mais drásticas e esquecem-se das pessoas mais importantes daquela união, que foi na verdade aquilo que fez surgir, que foi os filhos, não é? Se não houvesse relação, se não houvesse relacionamento, os filhos não estariam aqui, portanto, às vezes isto acontece, não é? E nunca é demais lembrar. Mas para finalizar este direto, há pouco estava a dizer que às vezes as pessoas pensam que é tarde para tomarem este passo, porque é um passo de grande responsabilidade e porque depois começam a pensar que dá muito trabalho, e agora já temos uma vida construída, já temos este património e aquele, já temos os filhos criados, já temos isto, já é tarde. Não, nunca é tarde. Nunca é tarde para nos devolvermos a nós próprios o respeito que nós merecemos e até o respeito da outra pessoa. Quando em relação já se está a desrespeitar tudo. Está-se a desrespeitar a parceira, está-se a desrespeitar o parceiro, está-se a desrespeitar até o projeto em comum em que os dois, em algures na vida, aceitaram que seria o projeto do futuro, mas que neste momento está a falir. Portanto, nunca é tarde. E há pouco também falava dos casais que procuram ajuda. Sim, alguns casais procuram ajuda, mas isso já me tem acontecido também. É assim, há casais que procuram ajuda porque ele ou ela estão a insistir na ajuda. Com isto quero-vos transmitir o seguinte: a ajuda é bem-vinda e bem recebida quando ambos querem a ajuda. Quando os dois querem se predispor a uma terapia, quando ambos querem se predispor à exposição, quando ambos querem lutar por uma relação. Porque quando um vai arrastado só porque o outro quer ter a plena consciência de que tudo fez e que tudo que teve ao seu alcance abraçou para a salvação do relacionamento e não conseguiu, só um sozinho não faz nada, ok? Portanto, é assim, nem sempre os casais que vão recorrer à psicoterapia ou à terapia de casal é ciente que vem de lá um casal juntinho, um casal novo de passarinhos. Não, de todo, porque ambos têm que querer, ok? Agora, também vos digo que muitas das pessoas sentem-se às vezes na dúvida se é este o caminho a tomar. E quando se sentem na dúvida, procuram alguém a quem poder partilhar o que estão a passar neste momento, pedir um conselho, como direi, não lhe chamarei um conselho científico, mas um conselho de um profissional que eventualmente já tenha lidado ou que lide com estas situações no seu dia-a-dia, que já tenha por experiência e que seja o seu core business, porque o facto de expor a sua situação a um técnico, a um profissional, apazigua. Ok? Apazigua. Isto é tal e qual como uma pessoa estar furibunda, muito zangada com qualquer coisa e encontra uma amiga e fala daquele assunto e parece que o assunto que parecia um monstro para resolver, neste momento é assim uma bolinha pequenina. Portanto, é a mesmíssima coisa. Por isso as pessoas procuram, às vezes, até a opinião de um técnico e de um profissional, porque as apazigua. E então, elas próprias, porque só elas próprias é que lhe competem, tomam então a decisão final. Porque quando as pessoas vão a um profissional recorrer, nunca é para que alguém tome a decisão por elas, certo? Ninguém toma a decisão por ninguém. As pessoas podem colocar questões, para que elas cheguem à conclusão, afinal, o que é que na realidade para elas ainda lhes faz sentido ou de todo não lhes faz sentido nenhum,
ok? Mas ninguém vai pedir ajuda para que alguém resolva por elas ou que lhes dê a resposta que elas estão à espera, mas sim para o apaziguar